Você já se sentiu como se estivesse jogando um jogo em que as regras não foram explicadas? Muitas almas antigas passam a sensação de serem viajantes em uma terra estranha. Elas carregam consigo sabedoria além do comum, percepções sobre a vida direta e intensas, como se já tivessem vivido múltiplas experiências e visto as complexidades da existência. Este fenômeno é chamado de ser uma alma antiga, e aqueles que são assim muitas vezes têm uma conexão profunda com o universo e os seres que nele habitam. Almas antigas são pessoas com uma sensibilidade aguçada. Elas sentem a necessidade de explorar perguntas profundas sobre a vida, a morte e o significado da sua própria jornada. Essa busca incessante por conhecimento pode levá-las a se sentir isoladas, pois muitos ao seu redor parecem focados em questões superficiais. Como se pudessem escutar ecos de outras vidas, elas carregam um fardo de memória e consciência que pode ser tanto uma bênção quanto um desafio. Por outro lado, ser uma alma antiga não implica apenas em sabedoria. Trata-se de uma luta constante para discernir o que é real e o que não é. Muitas vezes, essas almas se sentem sobrecarregadas pela intensidade das emoções que vibram ao seu redor e se questionam: por que eu sou assim? A busca pela verdade abre portas para diálogos internos profundos e reflexões que outros podem não entender. Você já teve o sentimento de déjà vu, como se já tivesse vivido um momento antes? Para muitos com uma alma antiga, essa conexão com vidas passadas é mais do que um mero truque da mente. É uma parte espiritual intrínseca de quem eles são. Essas almas muitas vezes carregam experiências de outras épocas, e essas reminiscências influenciam suas escolhas e comportamentos no presente. Cada vida vivida traz lições que, de certa forma, moldam o caráter e a essência do ser. Os aprendizados e as feridas do passado, por exemplo, podem se manifestar em desafios emocionais ou relacionais na vida atual. Uma alma antiga pode lutar contra medos infundados, estranhamento ou reações emocionais intensas a situações cotidianas, simplesmente porque ecoam experiências que já viveram. Assim, a dor e a sabedoria acumuladas de tempos transcendentais não desaparecem. Elas perduram e esculpem o presente com suas inquietações e anseios. Por isso, muitas almas antigas se tornam buscadoras incansáveis das verdades que transcendem o tempo. Se questionam sobre o que devem aprender nesta vida, quais lições precisam ser liberadas e como podem realmente se libertar do peso de questões não resolvidas de vidas passadas. Essa busca incessante é um convite à autoconsciência e ao crescimento espiritual, guiando-as a uma compreensão mais profunda de sua jornada. Imagine-se em um lugar onde a música toca, as vozes vibram em alegria, mas você sente que, mesmo entre os outros, permanece invisível. Essa é a realidade de muitas almas antigas que, em sua busca por profundidade e significado, frequentemente se sentem deslocadas na sociedade moderna. Elas observam as correntes da cultura e da vida cotidiana fluindo à sua volta, mas não conseguem se conectar da mesma forma que os outros. Para essas almas, o mundo superficial é um enigma intrincado. Esse sentimento de estranhamento muitas vezes leva a uma reflexão profunda. Por que não me encaixo? O que está errado comigo? Na verdade, não há nada de errado. O que acontece é que almas antigas têm uma perspectiva diferente. Um lugar onde a empatia e a compreensão se sobrepõem a questões triviais. Sua sensibilidade elevada as torna mais sintonizadas com o que está por trás das palavras e imagens, tornando mais difícil para elas se sentirem à vontade em um ambiente onde a superficialidade predomina. Porém, esse distanciamento da sociedade não é um sinal de fraqueza. É uma oportunidade para encontrar um novo caminho. Muitas almas antigas se dedicam a ajudar os outros, usar sua sabedoria e empatia para fazer a diferença, mesmo que em círculos pequenos, além de buscar pessoas que compartilhem de sua visão mais abrangente da vida. Essa jornada é uma constante busca de conexão genuína, onde elas podem finalmente se sentir em casa. A vida é repleta de perguntas, e para as almas antigas, essas indagações são mais que uma curiosidade passageira. Elas são uma necessidade existencial. A busca por verdades profundas é como um chamado da alma, uma incessante vontade de entender os mistérios do universo e seu lugar nele. Esses questionamentos podem fazer com que se sintam solitárias em um mundo que muitas vezes parece satisfeito com respostas simples e superficiais. Com frequência, essas almas se veem em um dilema.
devem continuar a explorar suas profundas reflexões ou se conformar com uma realidade que não ressoa com elas? É como olhar para uma pintura abstrata enquanto todos ao seu redor contemplam uma imagem clara e direta. Este anseio por compreensão pode levar a longas noites de reflexão, meditação e pesquisas, pois a verdade que elas buscam nunca é descartada facilmente. O desejo de se aprofundar pode trazer tanto iluminação quanto frustração. Essa busca por verdades pode se manifestar de diferentes maneiras em suas vidas. Algumas almas antigas se tornam sábias guias, compartilhando suas percepções e ensinamentos. Outras, no entanto, podem sentir-se desiludidas quando suas verdades não são compreendidas ou aceitas por aqueles que as cercam. No entanto, esse processo de descoberta e conexão é fundamental para permitir que essas almas floresçam em sua própria autenticidade. A empatia, que pode ser um dom poderoso, muitas vezes se torna um peso tremendo para as almas antigas. Elas não apenas compreendem o sofrimento dos outros, elas o sentem em suas próprias entranhas. É como se carregassem um fardo emocional coletivo, absorvendo as tristezas e lutas que as cercam. Esse fenômeno pode ser tão intenso que, em momentos de angústia alheia, elas se sentem como se estivessem vivendo aquelas experiências em primeira mão. Esse abismo de emoções torna-se um desafio importante. As almas antigas podem se sentir sobrecarregadas pelo sofrimento que vem no mundo, desde guerras e injustiças até crises pessoais de pessoas próximas. Muitas vezes, essa sensibilidade profunda as leva a se envolver em causas sociais e projetos humanitários, na esperança de aliviar essa dor, mesmo que em pequena escala. No entanto, essa dedicação pode resultar em exaustão emocional se não for equilibrada com momentos de autocuidado e introspecção. Nos momentos de intensidade emocional, é essencial que essas almas encontrem maneiras de se proteger. Práticas como meditação, journaling ou simplesmente passar tempo na natureza podem ajudar a reequilibrar as energias e permitir que elas soltem um pouco da carga que sentem. Ao aprender a diferenciar suas emoções das dos outros, as almas antigas podem cultivar um espaço para a empatia saudável, aquela que fortalece e não sobrecarrega. Ser uma alma antiga muitas vezes vem com a solidão que acompanha a sabedoria. Enquanto a compreensão se aprofunda e as percepções se ampliam, a desconexão em relação a outros pode se intensificar. Às vezes, uma simples conversa pode se transformar em um caminho tortuoso de tentativas frustradas de traduzir sentimentos, experiências e conhecimentos que não são facilmente compreendidos pelos demais. A sabedoria começa a parecer um presente, mas ao mesmo tempo, uma maldição. Essa solidão pode se tornar cada vez mais prevalente em intervalos da vida. As almas antigas, quando não encontradas em círculos que valorizem conversas profundas e conhecimentos quentes, podem sentir que seu entendimento é irrelevante. Desse modo, elas podem começar a se questionar. Estou sozinha nessa jornada? Ninguém pode ver o que eu vejo? É uma luta interna, fazer com que suas vozes sejam ouvidas enquanto anseiam por conexão genuína com outros que compartilhem uma visão de mundo semelhante. Contudo, essa solidão também carrega um ensinamento valioso. Ela torna essas almas mais resilientes e personaliza sua jornada de autoconhecimento. Ao reconhecer a solitude como uma fase necessária, elas podem transformar esses momentos em oportunidades de crescimento e introspecção. Além disso, essa fase preparará o terreno para futuras conexões, onde serão capazes de encontrar outros que não apenas ouvem, mas também entendem e valorizam sua sabedoria. Quando se trata de relacionamentos, as almas antigas frequentemente enfrentam um desafio profundo: a dificuldade de encontrar conexão com aqueles que não compartilham de sua visão ou busca por significado. Às vezes, elas se sentem como se estivessem em uma maratona espiritual, correndo em uma pista enquanto os outros se entrelaçam na caminhada lenta da vida cotidiana. Essa dissonância pode levar a frustrações e, em alguns casos, a rupturas quando a profundidade de suas conversas não é compreendida ou até mesmo rejeitada. Esses desafios, no entanto, podem oferecer insights valiosos sobre o que realmente desejam em suas relações. Como almas antigas, elas buscam autenticidade e conexões significativas, em vez de interações superficiais. A dificuldade em encontrar esse tipo de relacionamento pode levar a uma reflexão interna.
Estão abrindo espaço para as pessoas certas em suas vidas? Este é um convite à autoavaliação e à definição clara do que elas realmente desejam em suas conexões pessoais. Embora seja natural se sentir desanimado diante da falta de compreensão, essas almas devem lembrar que uma conexão genuína leva tempo e paciência. É essencial que elas celebrem aqueles que estão dispostos a ouvir, evitando a tentação de se perder na busca por aceitação. O potencial para um amor verdadeiro, amizade profunda e companheirismo será mais robusto se puderem permanecer fiéis à sua essência e selecionar cuidadosamente aqueles que desejam ao seu lado em sua jornada. Vivemos em um mundo repleto de ruídos e distrações, onde a comunicação é rápida e muitas vezes superficial. Para as almas antigas, a necessidade de silêncio é quase um instinto vital. Enfrentar a constante cacofonia da vida moderna pode ser avassalador, levando a uma sensação de sobrecarga emocional. Como pássaros migratórios buscando um refúgio tranquilo, essas almas frequentemente precisam se retirar para seus próprios espaços de silêncio, onde podem reabastecer sua energia e reconectar-se com sua essência. Esse espaço silencioso se torna um santuário, um local sagrado para a introspecção e a meditação. Ao se isolarem por breves períodos, elas conseguem escutar a voz de sua alma, refletir sobre suas experiências e avaliar suas emoções. Esse retorno ao silêncio não é apenas uma fuga, mas uma poderosa forma de reavivar a chama interna da sabedoria que carregam. Nesses momentos, as visões e intuições se tornam mais nítidas, permitindo que as almas antigas se sintam alinhadas com suas verdades fundamentais. Portanto, é vital que busquem momentos de silêncio em sua vida cotidiana. Isso pode incluir pausas em meio a um dia agitado, mais tempo na natureza ou dedicar algumas horas só para elas mesmas. Essas práticas de desaceleração e conexão interna não apenas ajudam a aliviar a pressão diária, mas também reforçam o entendimento de que a verdadeira paz reside na quietude do ser, onde cada alma pode brilhar em sua autenticidade. A vida de uma alma antiga está frequentemente entrelaçada com questões espirituais que podem criar um verdadeiro dilema existencial. É um balanço delicado entre o mundo material e as dimensões mais sutis da espiritualidade. Elas se veem navegando em um mar de obrigações terrenos, enquanto aspiram a uma consciência mais elevada. Essa luta entre o que o mundo espera delas e o que suas almas anseiam pode ser desafiadora, levando a um sentimento de descompasso em suas vidas. Essas almas muitas vezes se sentem atraídas por práticas que promovem seu crescimento espiritual, como meditação, yoga e o estudo de textos espirituais. Contudo, a realidade do dia a dia, trabalho, finanças e compromissos sociais pode fazer com que se sintam aprisionadas em um ciclo que parece contradizer seu verdadeiro desejo de transcendência. Essa constante batalha interna pode resultar em angústia, pois elas se perguntam se estão fazendo o suficiente e se sua vida reflete verdadeiramente suas crenças espirituais. Entender que ambas as esferas são parte de uma jornada mais abrangente é vital para essas almas. Ao aceitarem que a materialidade e a espiritualidade podem coexistir, elas podem encontrar formas de integrar suas práticas espirituais no cotidiano, como cultivando gratidão, realizando atos de bondade e mantendo intencionalidade em suas ações. Dessa maneira, o caminho para o equilíbrio se torna não apenas uma busca individual, mas uma expressão vibrante da essência da alma em todas as suas facetas. Na jornada de uma alma antiga, a autenticidade é um tesouro imensurável, mas muitas vezes ameaçado pela pressão externa. Em meio às expectativas sociais e padrões de comportamento, é comum que essas almas sintam a tentação de moldar sua verdadeira essência para se encaixar. No entanto, à medida que tentam se conformar, um desconforto crescente surge, como se estivessem usando uma roupa que não lhes serve mais. Essa luta constante entre o desejo de pertencer e a necessidade de ser verdadeiras pode ser uma fonte significativa de estresse e confusão interna. Essa autenticidade não é apenas sobre ser diferente ou exalar originalidade. Trata-se de aprofundar o conhecimento de si mesmas e viver de acordo com esse entendimento. A pressão para serem iguais pode levá-las a perguntas reflexivas como: quem sou eu de fato? E o que realmente valorizo? A importância de honrar a verdade interna se torna primordial, pois cada vez que se afastam de sua genuína essência, elas se sentem mais desconectadas,
como se estivessem perdendo a si mesmas em um mundo que exige conformidade. No entanto, essa busca por autenticidade traz consigo uma incrível liberdade. Ao se permitirem ser quem realmente são, as almas antigas podem criar espaços de aceitação ao seu redor, atraindo indivíduos que vibram na mesma frequência. Assim, a autenticidade se transforma em um ato de coragem e autoafirmação, onde cada pequeno passo dado em direção à verdade interior é uma celebração da individualidade. Manter-se fiel a si mesma não é apenas uma escolha, é um chamado à ação que permite que cada alma antiga brilhe com toda a sua luz. Para as almas antigas, o sofrimento é muitas vezes uma experiência inevitável, mas também um poderoso catalisador para a transformação pessoal. Ao longo da vida, elas podem atravessar tempestades emocionais que desafiam sua resiliência e compreensão do mundo. Essas experiências difíceis, que nascem frequentemente da dor e da perda, podem ser vistas, paradoxalmente, como professores valiosos, mostrando lições e aprofundando a sabedoria que será carregada ao longo do caminho. Enfrentar a dor pode parecer esmagador, como se chegassem a um abismo sem fim. Muitas vezes, essa dor pode levar a um questionamento profundo. Por que isso está acontecendo comigo? Contudo, é nesse espaço de vulnerabilidade que a verdadeira transformação ocorre. Ao permitirem-se sentir a dor e explorarem suas consequências e significados, essas almas começam a emergir de suas provações com uma nova clareza e perspectiva. Elas aprendem a transmutar o sofrimento em força, criando um caminho que pode ser acompanhado por outros que também enfrentam suas próprias dificuldades. O poder da transformação através da dor é um lembrete de que cada cicatriz carrega uma história e cada lágrima se torna um poderoso símbolo de crescimento. Ao abraçarem essa verdade, as almas antigas não apenas se tornam agentes de mudança em suas vidas, mas também podem inspirar outros a encontrar luz, mesmo nas noites mais escuras. Este ciclo de renascimento contínuo possibilita uma jornada mais rica, onde cada desafio se transforma em uma oportunidade de se tornar a versão mais autêntica de si mesmas. Na jornada de autoconhecimento e evolução, as almas antigas frequentemente se deparam com um desafio que pode parecer intransponível: a resistência dos outros. Isso pode se manifestar de diversas maneiras, desde críticas abertas até comportamentos sutis de desacordo ou desdém. Quando estão profundamente imersas em seu crescimento pessoal, podem se sentir como um barco navegando contra uma corrente forte. O desejo de avançar se choca com a inércia dos que não compartilham sua visão. Esse embate pode ser desgastante. No entanto, é vital que essas almas entendam que a resistência que enfrentam não é uma medida de seu valor ou significado. Muitas vezes, o medo do desconhecido ou a falta de compreensão podem levar os outros a se opor à mudança. Compreender isso permite que as almas antigas cultivem uma atitude de compaixão e empatia, reconhecendo que nem todos estão prontos para a jornada que elas escolheram. Essa perspectiva pode ajudar a aliviar o fardo emocional de se sentir isolada entre aqueles que permanecem na zona de conforto. Desse modo, ao invés de permitir que a resistência os desanime, essas almas podem usar essa energia como combustível para honrar seu caminho. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de firmeza, uma chance de reafirmar seu compromisso com a verdade interior. Além disso, é possível que, ao verem uma alma antiga perseverar, alguns que antes eram céticos passem a se abrir para novas possibilidades. A resistência não significa fim, mas sim um convite para seguir avançando e inspirar aqueles que estão dispostos a se juntar à jornada. No profundo anseio por conexão e compreensão, a busca pela comunidade pode ser uma das mais importantes missões das almas antigas. Sentir-se à margem da sociedade pode criar uma sensação de solidão avassaladora, e esse desejo de pertencer se torna ainda mais intenso quando se reconhece a singularidade que carregar. Essas almas muitas vezes anseiam por encontrar outras que compartilhem de suas experiências e perspectivas profundas, um espaço seguro onde possam ser totalmente autênticas. Assim, a comunidade se transforma em um farol de esperança em meio à escuridão da desconexão. Entretanto, o caminho para encontrar esse grupo especial nem sempre é fácil. Muitas vezes, a jornada começa com a exploração de diferentes círculos sociais, grupos de interesse e comunidades espirituais. Cada tentativa se torna essencial,
embora um tanto desafiadora. Em cada reunião e cada conversa, as almas antigas buscam aquelas vozes que ressoam com sua verdade interna, que reconhecem e celebram a profundidade de suas emoções e sabedoria. Proativamente, elas se tornam participantes da criação de espaços integradores, onde todos podem ser ouvidos e valorizados. Quando finalmente encontram sua comunidade, é como voltar para casa. Conectar-se com almas semelhantes traz um sentimento de pertencimento e apoio. É nesse espaço que elas podem compartilhar suas histórias, trocá-las e aprender umas com as outras. Essa rede de conexão não apenas fortalece o senso de identidade, mas também oferece um refúgio seguro, onde cada alma antiga pode se expressar plenamente, contribuindo para o crescimento do coletivo e aprofundando suas jornadas individuais. A vida de uma alma antiga está repleta de desafios que podem parecer quase insuperáveis. No entanto, cada obstáculo traz consigo a oportunidade de demonstrar o poder da perseverança. É fundamental entender que, mesmo em tempos de crise, a determinação para continuar avançando é uma força íntima. Muitas vezes, essa resiliência é alimentada pela sabedoria acumulada ao longo da vida, lembrando-se de que é nas tempestades que as maiores lições são aprendidas e as mais profundas transformações acontecem. A perseverança, no entanto, não significa seguir em frente sem hesitações. Existem dias em que a luta parece tensa e as incertezas se acumulam. São nesses momentos que cada alma antiga deve lembrar-se de sua força interior. Pode ser necessário buscar apoio, refletir sobre experiências passadas ou simplesmente dar um passo para trás e respirar. Reconhecer a vulnerabilidade é uma forma de resistência, e assim, essas almas aprendem que pausar e cuidar de si mesmas é, na verdade, um ato de coragem e não uma fraqueza. Esse compromisso com a perseverança é um testemunho do poder transformador da alma. Cada pequena vitória sobre a desistência, cada momento onde se escolhe levantar após cair, constrói um legado de força. Adicionalmente, essa busca por superação não apenas inspira as próprias almas antigas, mas também serve como luz para aqueles que as cercam, mostrando que a superação é possível e que a verdadeira evolução acontece não na ausência de dificuldades, mas na habilidade de navegar por elas com graça e determinação. Nesta jornada intensa e repleta de desafios, chega um momento em que as almas antigas começam a compreender e aceitar a beleza de brilhar em sua própria luz. Todas as experiências vividas, desde as alegrias até as dores profundas, se entrelaçam para formar um mosaico único que reflete a verdadeira essência de quem são. Essa realização não é apenas um fechamento, mas o início de um novo capítulo, onde a autenticidade e a coragem se tornam seus maiores aliados. Aprender a brilhar significa libertar-se das expectativas externas e do peso da comparação. Ao fazê-lo, essas almas antigas conseguem expor suas vozes e talentos ao mundo de maneira mais clara e poderosa. A expressão autêntica se torna não apenas um ato de afirmação, mas também uma inspiração para outros que podem estar lutando contra suas próprias muletas sociais. Com isso, o brilho pessoal se transforma em um farol de esperança em um mundo que muitas vezes oferece sombras e dúvidas. No final da jornada, a mensagem que persiste é a de que cada alma antiga tem um papel essencial no grande tecido da vida. Cada lição aprendida, cada dor superada e cada amizade cultivada se transformam em pedras preciosas de experiência que vão além do indivíduo. Com o aprendizado acumulado e a sabedoria interior iluminando o caminho, estas almas finalmente podem retribuir ao mundo, não apenas como sobreviventes, mas como mestres na arte de viver plenamente, sempre lembrando de que sua verdadeira luz é um presente a ser compartilhado com todos ao seu redor.